Oi, gente. Vim gravar esse vídeo aqui, né, gente? Como vocês sabem o que aconteceu com minha irmã, né, gente? Eu vim mais desabafar aqui com vocês sobre a minha irmã, o significado dela pra mim. E, gente, foi muito lamentável o que aconteceu. Apesar de ela estar sendo avisada pelos seguidores também, pelos inscritos também. E ela já tinha falado com Juliana para fazer um tratamento. Juliana mandou ela procurar, né, uma clínica para fazer tratamento que Juliana pagava. Juliana disse, pode procurar, Tijuana, que eu vou pagar. E como foi no final de semana, gente, foi no sábado, isso, aí não tinha como procurar. Ficou pra segunda, né, no caso, ia ser segunda-feira, no caso. E o que acontece? No dia que a gente chegou do velório do pai do meu menino, a gente tinha se reunido, nós, pra gente ir pra lá, pra gente pedir as comidas e a gente comer tudo lá fora com ela. Aí o que acontece? Eu entrei pra dentro de casa, ela tava deitada. Eu fui dar banho na arinha. Quando eu saí pra fora, que a gente foi ajeitando as mesas pra sentar, ela chegou. Quando ela chegou que ela sentou, ela já foi logo caiu de vez, meteu a cabeça na parede. E ficou de uma forma, gente, que eu não vou falar aqui, que tá só aqui na minha mente, que eu nunca tinha visto ela daquele jeito, daquela forma. E imediato, colocaram ela dentro do carro de Jefferson e levaram ela pro PA. Eu achava que ela não ia voltar mais, gente. Tô falando aqui isso aqui do começo porque lá no Instagram eu só falei por cima. E eu pedindo a Deus, né? Fiquei nervosa, fui lá na farmácia da esquina, comprei um calmante natural pra mim tomar, porque eu já tava passando por mais coisas, gente. E ela pegou, aí pronto, aí quando a fé ela voltou, né? E aí ela voltou e tal, ficou numa boa. Aí de noite a gente ficou sentado lá, ela ficou à tarde deitada, né? Depois quando eu cheguei lá de noite, a gente ficou lá fora sentada. Toda noite, gente, eu ia pra lá, quase toda noite. Não tinha uma noite que eu não fosse pra lá, pra ficar um pedaço com ela, pra ficar mais moral, que é o marido dela. Nós ficamos lá fora conversando, conversava da palavra de Deus, que ela era evangélica. E ouvindo hino, essas coisas. E quando eu estava sentada lá fora, os meninos saíram correndo para dentro de casa. Isso foi na segunda vez, no mesmo dia, sendo de noite, que ela estava desmaiando. Aí levaram ela de novo. E ali ela voltou. Quando ela voltou de novo, a gente esperou até 12 horas da noite, com o comérciozinho deles aberto, vendendo. Quando foi nessa hora, ela chegou. Aí chegou um pouco animada. Aí antes de eu ir pra casa, eu disse, Luana, eu vou mudar a sua alimentação. Eu vou comprar umas frutas, umas verduras e vou ficar fazendo só almoço. Aí foi o que eu fiz, gente. Eu disse, aí quando eu fui sair pra vir pra casa, foi a última vez que eu vi ela. A última vez que eu vi a minha irmã. Aí ela disse, neném, você faz meu almoço? Aí eu disse, faço, Ana, eu vou fazer seu almoço. E ela, gente, ela não gostava de frango, essas coisas, ela tinha nojo, não comia. Aí eu disse, faço, Ana, eu vou fazer cedo, pra gente não pegar cedo. Aí tá certo, neném. Ela me chamava de neném. Aí eu peguei e fui pra casa. Calma, forças. Aí eu fui pra casa, me acordei bem cedinho.
Fui comprar carne do jeito que ela gostava. Fiz uns bifes de carne, um arrozinho branco, para ela não comer macarrão, essas coisas. E com muita verdura. Só que eu já estava meio sonolenta por causa do velório do pai do meu menino. Aí Júlio, liguei umas 3 vezes, né? Eu disse, não, eu acho que ele tá ocupado. Aí eu peguei e mandei ele pegar o comer. Com o pedaço ele chegou tão contente, guiei ele lá em casa. Eu vi, ele tava feliz que só. Ele tava Eu contente. tava lá na hora que ele chegou, mas assim mesmo. Ele, pronto, quem tava lá em casa, né? Também já tava sofrendo pela perca do pai, ficou lá em casa. E ele disse, eu disse como é que Luana tá? Ele disse, ela tá um pouco cansada, mas ela tá bem, tá falando, tá lá deitada. Aí o último áudio que ela mandou, quando eu vim ver ontem, ela tinha dito, neném, Júnior já tinha ido pegar o do comer. Aí disse, neném, Júnior foi pegar o almoço, viu? Desse jeito falando. Aí eu disse, tá. Aí eu peguei, não tinha como responder, porque já tinha que pegar. Eu vim depois. Deus sabe tudo, mãe, Deus sabe tudo, porque ela tava tomando muito medicamentos. O Júnior mesmo falou, se era para tomar 5, ela tava tomando 7, 8. E o peso dela tava aumentando cada vez mais, tava inchando. E Deus não quer ver ninguém assim. Do mesmo jeito foi meu pai. Meu pai acordava muito cedo, tal, trabalhava, correria para lá e para cá. Só trabalhava para nós. E por último agora, antes de eu abrir a loja, ele era apenas assim, ele estava começando a se arrumar como senhor, estava deixando a vida dele acabar, entendeu? Ele estava triste, bastante depressivo, meu pai, sempre foi só. Mas quando eu abri a loja, aí melhorou 10, 15%. Para ele se entreter, né? Ele estava se entretendo tanto, mesmo. Eu gravei vídeos. Mas a gente tem que entender tudo, né? Porque Deus sabe tudo. Deus não ia tirar ele e Tijuana sem necessidade, né? Tijuana tava, assim, como eu falei pra vocês, Tijuana tava sofrendo muito. Gente, fazia depois da perca da minha mãe, depois da perca da mãe, da minha avó, Tijuana não foi mais a mesma, gente. Que pena que vocês não pegaram esse tempo que ela era. Mas Tijuana era fazer receitas, se arrumava, gostava de estar andando, viajando, mas por último agora, ela não era mais a mesma. Ela de um tempo pra cá, ela não estava mais a mesma. Eu acho que por as pessoas, né, nos comentários, ficar, Luana, se cuide, você tá ofegante, essas coisas. Mas naquele momento não tinha como ela caminhar, porque ela não se sentia bem. Então, primeiro, eu sugeri começar pela alimentação. Isso. Aí, pela alimentação, ela ia comendo mais pouco, comendo assim, comida mais saudável, aí para poder começar a andar. Se fosse só a saúde, a gordura, tudo bem, ela cuidava de boa. Mas era a depressão que deixava ela cuidar dela mesma, entendeu? Só isso. Desde quando minha avó morreu, a mãe de mãe, ficou assim. Então Deus viu que faz quanto tempo, mãe? Que mãe se foi, ela ficou assim? 9 anos. Faz 9 anos que Tijuana tá assim e tal, esses remédios, cada vez mais aumentando, miligrama. Mas ela sempre foi uma pessoa alegre. E Deus não ia deixar não, mãe. Ela ficar sempre assim no remédio, não. Gente, Deus não quer ninguém sofrer no remédio, entendeu? E ela era assim, sabe, gente? Tudo que ela ia fazer, como vocês sabem, né, gente? Ela era evangélica. Todos nós temos defeitos, sim, mas ela era evangélica. Eu sei que a gente tá precisando de bastante força, né? Porque aí... Muita gente, porque foi muita perda em pouco tempo. Foi a primeira vez que acontece isso com nossa família. Com minha irmã, né? Com 3 pessoas, assim... 3 pessoas em questão de 3 dias, né? E tudo da minha família, né? Meu pai, meu tio e minha tia. Passou um furacão muito grande na nossa família, a gente tá precisando de força, né? Força. Depois eu vou voltar lá pro meu canal, vou gravar lá alguma coisa pra vocês, explicando também, mas no momento a gente só precisa de comentários fortes. E ela, gente, ela tava tão, assim, meio mais amorosa comigo, sabe? Tudo era eu, neném. Ela sentia, qualquer coisa que ela sentia, eu poderia estar onde tá. Ela dizia, neném, eu tô perdendo sangue, neném. Eu dizia, tá bom, Luana, quando chegar nós resolve, leva ela pra médica, fiz o cartão dela, Juliana deu o dinheiro.
fizemos o cartão dela. E, gente, é muito triste estar gravando esse vídeo aqui. Meu pai. Eu só queria estar gravando meus vídeos do dia a dia, meus vlogs normais. Mas a gente não imagina, né, gente, que ia chegar esse momento de gravar um vídeo desse, né? Ainda mais da minha irmã. A minha irmã, ela dizia: neném, bote o link. Neném, bote o link na descrição do meu canal. Pro meu canal crescer, pra mim dar as coisas aos meus filhos. Só falava nos filhos. Só falava nos filhos. Meu Deus. Gente, parece que eu tô tendo um pesadelo. Oh, Jesus. Mas Deus é tão maravilhoso, gente, que eu tô passando por tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não sei nem como é que eu tô aqui. Mas Deus tá me sustentando, eu sei que é Deus tem me sustentado por muitas e muitas coisas. E essa tá sendo a pior, fora da minha mãe, né, gente? Que nesse tempo eu não tinha canal, não tinha Instagram, pra mim falar aqui pra vocês e desabafar com vocês. Que é muito bom desabafar com vocês. E eu não tinha isso antes. E o que vai ficar agora, gente, é as lembranças boas dela. Eu às vezes eu me sinto um pouco assim, sabe? Porque às vezes ela falava muito, ela gostava muito de ligar. E às vezes eu tava gravando, às vezes eu tava fazendo alguma coisa. E eu não respondia na mesma hora. Aí eu me sinto por isso, sabe? Eu dei muita atenção a ela sabia que eu gostava muito de bolo com glacê. Ela disse: neném, eu posso gravar um bolo, neném, pra você? Neném, eu vou fazer com glacê do jeito que você gosta. Ela fazia, eu digo: faça, Luana, eu gravo sim, Luana, pra você. Nós gravamos juntos, eu interagia com ela. O último vídeo deu com ela foi um vídeo trollando eu, que ela não é muito de botar capa, né? E nesse vídeo ela colocou a capa nós dois abraçadas. Aí eu fico assim, né? Me perguntando a Deus, o que será agora, né? Porque a gente mora naquele mesmo bairro, na casinha que foi da minha mãe, que eu morava, que tudo começou. Quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro do YouTube, eu comecei a pagar meu próprio aluguel. E ela morava alugado. E eu peguei, eu disse: Luana, a casa que minha mãe deixou é da gente. É de nós todos, então você vai morar lá na casinha, na casa de mãe. Pode morar lá, você e seu marido, botar qualquer coisa pra vender, pra ir sobreviver. Porque o que eu tô ganhando dá pra me pagar meu aluguel. E daí foi, né, gente, até hoje. Graças a Deus, Deus sabe do meu coração. E agora o que nos resta é as lembranças boas dela, né? Eu vi, os filhos dela vieram, né? Rômulo, que foi embora, morar com a avó. Minha mãe ainda era viva. Ela era doida pelos sobrinhos, pelos meus meninos, gente. Ela era doida pelos meus meninos, ela se preocupava muito. Ela era, como todo mundo sabia, ela era crente, né? Crente mesmo, ela era uma pessoa de Deus. Me chamava para ir pra igreja, eu ia. Eu não costumava fazer stories lá, porque para as pessoas não julgar, como a gente é pessoas públicas, as pessoas gostam de julgar, acham que a gente tá indo pra igreja porque é crente. Aí porque quando vai dançar,
é porque não estava na igreja. Infelizmente, né, a gente é um ser humano, mas eu não gostava, mas eu ia para a igreja que ela ia. E sempre quando a gente ia pedir oração, quando era na vez dela, ela sempre pedia oração primeiro para os filhos dela, que Deus cuidasse dos filhos dela onde estava. E dos sobrinhos dela, que eram meus filhos, dos sobrinhos dela todos, né? E de mim, que era a irmã dela. Ela pedia muita oração por essas 3 coisas. E isso, gente, vai ficar por muito tempo. O WhatsApp dela vai ficar aqui, como de Marcilene também ainda tá aqui, os áudios todinho. E é muito doloroso, gente, é uma dor enorme. Só sabe quem perde, né? Quem perdeu alguém. E eu creio, né, que ela está em um bom lugar. Eu creio que ela está bem. Eu creio que ela agora está em paz. Ela não está mais sentindo dor. Eu creio que ela está do lado do Senhor. Eu creio que ela está do lado da minha mãe. Eu creio que ela está do lado da minha mãe. Que quando faltava o remédio dela, que ela ficava falando coisa com coisa, ela chamava pela minha mãe. Ela chamava pela minha mãe. E minha mãe, com certeza, está lá do lado da minha mãe. E nós estamos aqui continuando aqui na terra, né? A enfrentar os obstáculos e Deus por nós, primeiro que tudo. Então, gente, eu queria deixar esse desabafo aqui da minha irmã. Minha irmã era uma pessoa boa. Não é porque aconteceu isso não, gente. Minha irmã era uma pessoa boa. Minha irmã não tem maldade, minha irmã não tem maldade. Ela não tem maldade em nada, gente. Em nada, minha irmã não tem nenhuma maldade. Se eu sou uma pessoa boa, porque eu sei que eu sou, Deus sabe. Ela era muito mais do que eu. Ela era muito mais. Às vezes eu era um pouco explosiva. Mas ela não. Para ela sempre estava tudo bom. É lamentável, gente. Muito lamentável. Mas assim. E sobre a casa lá, né? O meu cunhado. Ele foi dormir na casa da tia dele. Ele disse que não vai mais ficar ali. Porque não vai conseguir ficar ali naquela casa mais. Disse que ia vender as coisinhas que tinha dentro do comérciozinho. Disse que ia vender. E eu não sei, gente. O que é que vai ser mais de mim ali? Eu já não tava nem querendo ficar mais ali, gente. Como eu falei naquele vídeo que eu tava procurando casa. Que ainda eu tô. Agora que eu vou ter mais motivo de procurar. Ai, mal vindo ali pra mim. Já não vai ter mais sentido. Mas tem a minha avó, né? A minha avó. Que faz eu ainda estar aqui. Deus primeiro, Deus. Porque a gente tem que colocar Deus em primeiro que tudo. Deus acima de tudo. Mas não vai ser fácil, não tá sendo fácil. E eu não sei o que vai ser do meu cunhado. Tô com muita pena dele, gente, muita pena do meu cunhado. Só Deus sabe a dor que eu tô sentindo do meu cunhado, o que vai ser dele, o que ele vai fazer. Oh, Jesus. Não vou questionar o Senhor com o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas, gente, o vídeo foi esse. Eu tava precisando desabafar, porque eu tava muito dopada esses dias. Desde o dia do pai do meu menino. E eu tô caindo na real agora. Caindo na real agora de tudo isso que tá acontecendo. Sim, gente, pra lembrar pra vocês, sim, pra dizer pra vocês que a causa, né, do que aconteceu foi... Ela já tava na obesidade 3, né, gente? Vocês precisavam também de saber disso. E também outra coisa que muitas pessoas sabem no Instagram. Chega, mamãe, me dê, bota na boca não.
E outra coisa que vocês precisavam de saber era que... Ai, gente, eu não lembro, tanta coisa na minha cabeça. Sim, lembrei. Outra coisa que vocês precisavam de saber é que o velório dava para esperar. O velório dava para esperar até quinta-feira. Entre aspas, né? Dava para esperar até quinta-feira. Se fosse para esperar a Juliana chegar de viagem, que Juliana ia vir. Mas era muito sofrimento para nós. Mas, gente, infelizmente foi enterrado ontem mesmo, porque estava saindo muita secreção nela. E se fosse demorar, ia sair muito caos, poderia até estourar pela situação que ela estava. Mas eu achei um pouco de negligência desse pessoal, né, da funerária, porque foi tudo pago, Juliana pagou tudo. E mesmo que se não desse pra Juliana, porque a gente opinou a não querer que ficasse até quinta-feira, pra gente não ficar sofrendo muito tempo. Mas eles prometeram que se fosse pra esperar, esperava até quinta-feira. Esperava até quinta-feira. Mas não deu pra esperar, porque já estava acontecendo o que estava acontecendo. Então Juliana opinou para enterrar, pra gente também não ficar sofrendo. E o que acontece? Já vou vir. Aí o que acontece? A gente foi uma correria danada ontem para arrumar ônibus. Não arrumamos ônibus porque foi de última hora, o pessoal da funerária disse. E a gente não conseguiu ônibus, o cemitério fechou de 5 horas. Ia fechar 5 horas, era 4h40. E foi muita correria. Isso eu sei que tinha uns carros, foram colocando gente dentro dos carros. Foi colocando gente dentro dos carros e foi as pessoas que deu para ir nos carros, né? E é isso aí, gente. Eu não quero mais falar mais nada. Eu só quero dizer a vocês que obrigado a vocês que acompanharam ela. Vocês que deram o maior apoio a ela. E eu agradeço demais. Ficou o canalzinho dela. Não sei se o marido dela vai continuar. Não vai ter mais ela para gravar. As coisinhas dela. Do jeitinho dela. Do jeito que ela falava. Né, gente? E vai ficar as lembranças boas. Só Deus sabe que o que eu tô falando aqui, meu coração tá assim, ó. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Se eu tiver alguma coisa mais pra falar, eu falo depois. Se eu me lembrar de mais coisas, eu só quero dizer que eu amo muito a minha irmã e ela sempre vai ser a minha irmã. No meu coração vai ficar as lembranças boas aqui dentro do meu coração. E Deus sabe todas as coisas, né? Então não vamos questionar com Deus. Então o vídeo foi esse, gente.